A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes, também aqueles que nos assistem, nos acompanham de vários e vários estados aqui do nosso Brasil, entre eles Piauí, Porto Alegre, Florianópolis, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Fortaleza, Sergipe, Três Rios e Portugal. E você que porventura esteja nos assistindo de algum outro lugar, seja muito bem-vindo. Nós te saudamos com a paz do Senhor. Amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho segundo escreveu João. No primeiro capítulo, de preferência na NAA, se possível. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a gente vai ler a partir do primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Você pode ir comigo para o versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor tome as nossas vidas, que o Senhor se faça presente aqui neste lugar, porque a Tua voz é a única coisa que nós desejamos ouvir, a Tua presença é a única coisa que desejamos sentir. Por isso, apesar, Senhor, das nossas fraquezas, angústias, medos, coisas que deixamos nas nossas casas, mas nós queremos depositar tudo diante do Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para cuidar de todas as coisas. Ajuda o nosso coração a receber a Tua palavra como terra fértil, Pai, e que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, para transbordar daquilo que só o Senhor pode fazer. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Você pode se assentar. Obrigado, Flavinho. Glória a Deus. Todo mundo pôde se reunir ontem com as suas famílias, eu espero, em nome de Jesus. Um tempo de estarmos juntos e de celebrarmos. Uma oportunidade que temos em meio ao nosso ano, de falarmos do Senhor, de nos reunirmos com esse propósito de celebrarmos a vida do Senhor. Mas afinal de contas, quando a gente fala dessa data que aconteceu ontem, mas que é bem propício para que a gente aborde ela no dia de hoje, o que essa data significa para a gente? Ou o que essa data precisa significar para a gente? Será que essa data vai ser só mais uma data do ano que a gente vai se reunir com a nossa família? E a gente vai ter ali alguns momentos, e são momentos que realmente nos marcam, são momentos, às vezes a gente está tanto tempo envolvido com as coisas, com o trabalho, e essa data, louvado seja Deus, é um período que a gente faz um esforço maior para estar junto. Mas a pergunta é, será que é só isso? Será que isso basta para a gente? Será que é esse o entendimento que a gente precisa ter? E aqui eu não estou falando especificamente desta data, porque eu não vou entrar aqui no mérito de quando foi, se foi ou se não foi, mas a verdade é que independente do dia que Jesus tenha nascido, a verdade que a gente sabe é que Ele nasceu. E é bom para nós que a gente celebre, mas é bom que a gente celebre com entendimento, porque o aniversário de Jesus não é só como o meu aniversário. Aquilo que representa o nascimento de Cristo é muito mais do que possa representar o meu nascimento, por exemplo. Então, o que isso tem para nós? O que isso traz de ensinamento para a gente? E eu gosto muito da forma como João vai abordar isso. João, alguns estudos indicam que o evangelho que ele escreveu foi o último a ser escrito. E ele escreve esse evangelho como uma forma
de mitigar ou de combater algumas heresias que estavam circulando naquela época. Ele escreve esse evangelho de Éfeso. E naquele lugar, o que estava acontecendo era uma mistura, mais ou menos ali, entre a filosofia grega e a fé judaica, a fé cristã. E aí João, diante dessas heresias, ele vai escrever esse evangelho, e esse evangelho vai ter um objetivo muito claro, de apresentar um Jesus que não apenas era 100% homem, mas um Jesus que também era 100% na sua essência Deus. Um Jesus que continha completamente, que era o próprio Deus encarnado, o próprio Verbo encarnado. E João começa o seu evangelho justamente com esses versículos que a gente leu. Ele escreve assim para persuadir as pessoas a crerem em Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Messias. E ele vai começar dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. São os dois versículos que nós lemos. Então preste atenção no que João está falando. João vai fazer uma analogia ao que acontece lá em Gênesis. João vai citar esse mesmo princípio que tem várias implicações para o que os gregos acreditavam, mas quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver que o no princípio é o mesmo no princípio em que o Senhor vai criar céus e terra. Só que o que João está falando é tão profundo, porque ele fala assim: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus. Só que Deus aqui ainda não tinha criado a terra. Deus aqui ainda não tinha feito a separação entre rios e mares. Deus aqui ainda não tinha separado as águas de cima e as águas de baixo. Deus ainda não tinha me feito, não tinha feito você. Ele não tinha construído tudo o que existe. Mas ainda assim, o que eu quero que você entenda, e a profundidade do evangelho de João é tamanha, por quê? Porque ainda que ele não tivesse feito nada, ele já era Deus. E o que a gente precisa entender é que ele ser Deus ou não ser Deus não tem a ver com o que ele fez ou deixou de fazer. Senhor Jesus é Deus porque a sua essência é divina, é majestosa, é poderosa. Ele é aquele que nós cantamos, o maravilhoso Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o conselheiro. Ele é isso porque ele é. Não depende daquilo que ele fez na minha vida, não depende daquilo que ele fez na sua, apesar dele ter feito muito nas nossas vidas. Mas independente daquilo que ele faça ou deixa de fazer, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua tendo a mesma essência. Ele continua sendo o Todo-Poderoso. Quando a gente lê esse versículo, a gente entende o tamanho daquilo que Deus fez. Por quê? Porque ele era pleno em si mesmo. Ele sendo Deus, ele não precisava de mais nada para que ele fosse Deus. Criando ou não criando, ele continuaria sendo Deus. Aí você pode se perguntar, então por que o Senhor, sendo Deus, já sendo completo, ele não precisava de nós para se relacionar? Ele já se relacionava ele já tinha um relacionamento perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito, como uma trindade que existia eternamente, que habitava perfeitamente, plenamente em si mesma. Ele não precisava de mim e de você. Mas ainda assim, a palavra de Deus diz que nesse mesmo princípio, antes da fundação do mundo, esse mesmo Verbo, esse mesmo Deus Todo-Poderoso, ele já era o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, por amor da minha e da sua vida. Você entende que ele não precisava de nós para ser Deus, ele não precisava de nada para ser Deus, para ser quem ele é, mas ainda assim, ele sendo todo poderoso, ele se despiu da sua glória, ele resolveu nos criar, ele sabia que nós pecaríamos, ele sabia do que nós faríamos, mas mesmo sendo todo poderoso, ele já havia planejado morrer na cruz e ser o Cordeiro que foi morto para nos resgatar dos nossos delitos e pecados. É isso que a palavra está dizendo. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 6, ele vai dizer: mesmo existindo na forma de Deus,
não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ainda que fosse Deus, ele escolheu nos amar. E aqui está o primeiro aspecto do nascimento de Jesus, ao qual a gente precisa se agarrar, se firmar, é que Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele não precisava de nós, mas Ele fez tudo o que fez, Ele criou a minha vida e a sua vida por amor. O primeiro aspecto do nascimento de Cristo é que só o seu nascimento, só o fato de Jesus nascer neste mundo, tendo se esvaziado da sua glória, isso já demonstra o amor que Ele sente pela mim e pela sua vida. E isso já precisa nos impactar não apenas num dia do ano, mas isso precisa nos impactar hoje, amanhã e todos os dias. Quando você achar que você não é amado, quando você achar que você não presta, quando você achar que todas as coisas estão dando errado porque você foi abandonado, eu quero te dizer que Ele é o Deus Emanuel. E quando Ele veio a este mundo, Ele veio com uma garantia de que você nunca mais estivesse só. Quando Ele veio a esse mundo, Ele veio como uma garantia de que você o recebesse, e que recebesse esse amor, e recebendo esse amor você fosse salvo e resgatado. Então é isso que João está falando. O nascimento de Jesus é uma prova do amor de Deus pela sua vida. Não duvide daquilo que Deus fez por você. Não deixe nada te atrapalhar. Não deixe os embaraços da vida te fazerem esquecer desse amor. Não deixe, sabe por quê, querido? Porque assim como nada do que Ele fez ou deixou de fazer tornou Ele Deus, não tem nada que você faça ou deixe de fazer que te torne menos amado. Você continua sendo amado. E o amor dele é tão poderoso que esse amor te move para o centro da vontade dele. Esse amor e essa graça te ajudam a fugir daquilo que é a aparência do mal. Esse é o amor de Deus. No versículo 3, João vai continuar dizendo: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E aqui eu queria que você refletisse. Eu queria que você refletisse sobre as coisas e as obras de Deus. Você pode começar pela sua vida, você pode começar pelo seu filho ou sua filha. Você pode começar pela ciência, você pode tentar desvendar os mistérios, o mistério que é um homem e uma mulher se unirem e formarem um novo ser. Quem teve a experiência de ser pai vai saber o que é você ir no médico fazer uma ultrassonografia e ver o seu filho que parece até um girino. Depois ele fica parecendo um sapinho. E você vai vendo aquela maravilha se desenvolvendo, e um coração que começa a bater, e uma vida que começa a ser formada. Quando você olha para as coisas que existem no macro, você pensa nas estrelas, que é difícil até de contar. Talvez seja impossível para nós contar a quantidade de estrelas que existem, a quantidade de grãos de areia que existem no mar. Mas ainda assim, Deus fez todas essas coisas. Tudo, queridos. É impossível nós acreditarmos que o caos produziu algo tão organizado. É impossível nós acreditarmos que uma explosão caótica, no meio do caos, no meio do nada, formou tudo que nós conhecemos, colocou a lua no seu exato eixo, colocou os planetas, criou as marés, colocou o limite nos mares, fez o vento soprar, criou as plantas, a fotossíntese, todo o ecossistema que nós conhecemos de forma perfeita, o seu organismo que se alimenta de comida, e o ar que você respira. Tudo isso Deus criou do mais completo e exato nada. Quando nada existia, a palavra vai dizer que Ele chama tudo à existência pela sua palavra, tamanho é o seu poder.
E por que que isso precisa ser importante para nós? No dia que nós falamos desse ser que nasce para nos salvar, a gente precisa entender que esse mesmo Deus que fez todas as coisas, diz a palavra em Hebreus, que Ele também as sustenta pela sua palavra. Ele não criou e deixou a esmo. Ele não criou e deixou para que acontecesse o que fosse, que tivesse que acontecer. Ele não te criou e deixou você a ermo, e deixou você acontecendo tudo que acontece na sua vida por acaso. Mas Ele criou você, Ele criou a mim, Ele criou o mundo, e Ele continua nos sustentando pela palavra do seu poder. Você sabe o que isso quer dizer? O Deus que criou o código genético que faz você ser exatamente quem você é, com genomas, com tudo, toda a parte biológica, que criou do nada, que tirou você do pó. Esse mesmo Deus, é esse poder que Ele tem para cuidar da sua vida. Então eu te pergunto, o que pode existir na sua vida que seja impossível para um Deus que criou tantas e todas as coisas de forma tão perfeita, de forma tão harmônica, de forma tão maravilhosa? E o que seria impossível para esse Deus na sua vida? Aí talvez você tenha chegado aqui cheio de problemas, a sua vida embaraçada, você não sabe o que fazer, você não vê uma solução, você não vê uma saída. Eu te pergunto, que saída que existia quando tudo que existia era nada? Ele não precisava de um caminho programado, Ele não precisava de matéria-prima, porque Ele é a própria matéria-prima do milagre. Ele não precisa que na sua vida tenha jeito, Ele não precisa que existam possibilidades boas, Ele não depende das probabilidades, Ele só depende da sua palavra poderosa. Senhor, eu também sou um homem sujeito à autoridade, e eu sei que basta que o Senhor dê uma palavra para que seja curado. Basta que o Senhor dê uma palavra para que o meu casamento seja restaurado. Basta que o Senhor dê uma palavra para que a depressão vá embora. Basta uma palavra para a ansiedade ir embora. Basta uma palavra para a madre se abrir. Basta uma palavra para o mar vermelho se abrir. Basta uma palavra do Deus que nós servimos, desse Deus que se fez carne por amor a mim e a você. É isso que nós celebramos, um Deus que nos sustenta. Esse é o Deus Emanuel que nós servimos. Esse é o Deus de amor que nós servimos. Porque se Ele fosse tão poderoso, mas não nos amasse, Ele já teria nos destruído. Mas ainda assim Ele é um Deus misericordioso, e que em primeiro lugar Ele coloca sobre nós o seu amor e a sua graça. É esse Deus que nós vemos aqui hoje, como a Nathaniele falou, adorar e cultuar por mais um ano que Ele nos sustenta. Por mais um ano. Olhe para a sua vida, olhe para tudo que você viveu nesse ano, e quantas vezes você pensou que seria a última. Quantas vezes não havia saída e não havia solução. E talvez hoje você tenha chegado aqui dessa mesma forma, mas você precisa sair daqui entendendo que esse Deus ama a sua vida, e que Ele é poderoso para sustentar e para te fazer avançar e ir adiante. Nos versículos 4 e 5, João vai dizer: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aqui a gente precisa ter alguns entendimentos. Quando nós celebramos a vida de Jesus, nós celebramos também a vida que Ele nos deu. Porque a palavra diz que nele estava a vida. Só que essa vida que Jesus veio nos oferecer não é uma vida qualquer. E eu amo esse termo e esse trecho da palavra que fala sobre uma vida que Jesus quer nos dar. E a gente não pode entender que essa vida que o Senhor quer nos dar se trata apenas da vida que nós vamos ter na eternidade, que é maravilhosa e nós ansiamos por ela. Mas a verdade é que quando Jesus vem a esse mundo, Ele vem para que ainda aqui nós tenhamos uma superabundância. E eu não digo uma superabundância porque vai tudo sobrar na nossa vida, mas eu digo uma superabundância porque nós estaremos satisfeitos nele. Quando Ele fala dessa vida que é como a luz dos homens,
Ele está falando de uma vida que vai trazer a verdade para o seu interior, que vai trazer a claridade para o seu interior, que vai trazer luz para a sua vida, para as trevas que te cercavam e para as trevas que habitavam dentro de você. Porque quando o homem peca, e assim como nós vimos no princípio, a palavra fala que em Gênesis a terra era sem forma e vazia. Mas quando João está descrevendo isso, éramos nós que estávamos sem forma, deformados pelo pecado e vazios da presença de Deus. As semelhanças são muitas. Era assim que nós nos encontrávamos. Mas assim como Deus disse lá no princípio de Gênesis, haja luz, o Senhor vai dizer aqui, quando Jesus nasce, mais uma vez, haja luz. Mas essa luz que vem sobre a nossa vida é uma luz que revela o nosso interior. E a gente precisa se relacionar com esse Deus também ao longo do nosso ano, para perceber que nós precisamos dessa luz para entender, assim como Davi: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque a nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos esse Deus, é uma vida de constante autoanálise e arrependimento. E nós precisamos o tempo inteiro confrontar a nossa vida. Senhor, sonda o meu coração, vê se o caminho que eu estou levando é o caminho correto, vê se há algo em mim que precisa ser mudado. Senhor, ilumina a minha vida, ilumina o meu ser, para ver se eu não estou me enganando, para ver se eu não estou sendo enganado, para ver se eu não estou me desviando daquilo que é a tua vontade para mim. E o Senhor vem trazer essa luz para nós, e vem iluminar a nossa vida. Ele vem dissipar as trevas que habitavam, e Ele vem fazer isso por amor a nós. Perceba uma coisa: às vezes a gente tem a falsa sensação que ser crente é abrir mão de todos os prazeres, mas isso não é verdade. Quando o Senhor cria o homem, Adão e Eva, Ele os coloca onde? No Éden. Você já se perguntou o que significa Éden? Lugar de prazer. Quem criou os prazeres foi Deus. Só que o homem deturpado, o homem corrompido, começou a procurar por esses prazeres de outras formas. Ele começou a se corromper, ele começou a procurar de outras formas. E o que o Senhor veio trazer para nós é uma satisfação e um prazer nele que não encontramos em nenhum outro lugar. É uma satisfação e um prazer que nós só encontramos nele, a plenitude que nós só encontramos nele. É isso que o nascimento de Jesus precisa significar para nós, que nós somos pessoas, que nós somos filhos, que precisamos nos colocar diante desse Pai e pedir: Pai, me ajuda para que eu seja cada dia transformado segundo a sua imagem, para que eu seja transformado a cada dia segundo a sua semelhança. Nós precisamos ser pessoas que olhamos para nós mesmos e entendemos que somos pecadores, que olhamos para os nossos irmãos e entendemos que o pecado ainda habita em nós, mas que nós estamos juntos numa caminhada de discipulado. E para que serve o discipulado? Para que nós possamos aprender juntos e sermos juntos transformados segundo a imagem e semelhança do Deus a quem nós servimos. O desejo do nosso coração é nos transformarmos naquilo que Ele é. Assim como Ele é, nós também seremos. E Ele veio para nos garantir que pelo Seu Espírito nós conseguíssemos vencer as trevas que haviam dentro de nós. Mas eu também quero que você entenda que nesse trecho, principalmente no versículo 5, a palavra diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não existe guerra entre luz e trevas. O que isso quer dizer para mim e para você? Isso quer dizer que à medida que você permite que a luz de Cristo resplandeça na sua vida, não existe nada que possa te tocar, não existe nada que possa te abalar, porque se você é filho de Deus, o maligno não pode te tocar. Quando as luzes acendem, nós não vemos um conflito entre a luz e as trevas, mas o que nós vemos são as trevas se dissipando.
O que nós vemos é uma luz que se espalha e que acende o ambiente, que revela os defeitos, revela as cadeiras que estão fora do lugar, revela as poeiras que estão na parede, revela se tem teia de aranha, revela tudo. Essa é a luz de Cristo e é o que ela faz na nossa vida. Ela revela aquilo que está no nosso interior, ela revela as nossas vontades, ela revela os nossos desejos. Por isso a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, porque ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir o quê? Os sentimentos e as intenções do meu e do seu coração. A palavra de Deus é a única coisa que tem o poder para nos confrontar. E quando Jesus nasce, ele nasce com esse propósito. Por isso João Batista, antes dele nascer, era necessário que João preparasse um caminho. Que caminho era esse que estava preparado? Um caminho de arrependimento. Não tem como se arrepender sem que haja antes uma luz que te mostra naquilo que você errou ou pecou. Mas eu quero te dizer nessa noite, que não importa o que você viveu, não importa aquilo que você tem vivido, aquilo que tem se passado na sua vida, se você entende aquilo que Deus fez por você, se você entende o amor dele pela sua vida, se você entende o quanto ele é poderoso, se você entende que quando você está nele, não existe trevas que possam te cercar, te cobrir, te aprisionar. Você é livre, você é liberto, você é sarado, você é perdoado, você é curado. Quando você entende que nele você encontra tudo isso, você se rende aos pés desse Deus, você o aceita como seu Salvador, e você entende que ele é tudo do que você precisa. O Senhor Jesus, ele veio para ser suficiente na sua vida. Ele não precisa de mais nada, assim como ele não precisou construir nada no princípio para que ele fosse Deus. Ele também não precisa fazer nada na sua vida para que você seja completo e pleno. Tudo que ele precisa é habitar no seu coração. Tudo que você precisa é permitir que ele te preencha. Tudo que você precisa é permitir que ele faça morada no seu coração, porque ele veio para habitar no meio de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus morreu, Jesus foi à cruz, e ele mesmo disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus está te sustentando. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Jesus está te sustentando. Mateus 13, 44. A gente vê aquilo que o reino de Deus representa na nossa vida. A gente vê aquilo que Jesus faz no nosso coração. A gente vai ver um homem. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele não foi obrigado a comprar aquele campo. Ele não foi persuadido a comprar aquele campo. Mas quando ele encontra aquele tesouro, ele tem o pleno conhecimento e a convicção de que tudo que ele tinha não se comparava àquilo que ele tinha encontrado. Não se trata de alguém que foi persuadido a deixar tudo que ele tinha para trás, mas alguém que encontrou algo que superabundou, ou que superou em muito aquilo que ele tinha. A gente vai ver isso também na mulher samaritana, quando ela encontra o Senhor, e apesar de já estar no 5º marido, o Senhor entende que não é o problema dela não eram os maridos. O problema dela era o vazio que ela procurava um atrás do outro. E o Senhor fala: se você beber da água que eu te der, você não vai mais ter sede. Se você beber, se você experimentar aquilo que eu tenho para te dar, você não vai mais ter sede. Se você experimentar aquilo que eu tenho para te dar, eu não vou precisar te convencer que você precisa deixar tudo para trás. Eu não vou precisar ficar aqui te perturbando ou te mostrando o quanto é melhor servir a mim do que servir ao mundo. Não, se você experimentar o que eu tenho para você,
É isso que Jesus está falando para mim e para você hoje. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje. É que o nascimento de Jesus, ele representa algo que é muito mais valioso do que eu e você tenhamos experimentado qualquer um dia das nossas vidas. Não existe nada que seja melhor, que supere aquilo que o Senhor tem para mim e para você. A satisfação, a alegria, a plenitude, a paz, tudo isso nós encontramos nele. É isso que Ele quer nos oferecer. E assim como aquela mulher que procurou em tantos lugares, assim como aquele homem que tinha muitas coisas, mas ele achou melhor abrir mão, assim como Paulo, que tinha tanto conhecimento, ele tinha tanta reputação, mas quando ele se depara com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, as palavras dele são: eu considerei todas as coisas como esterco. Eu considerei tudo como nada, como menos do que nada. Toda aquela recepção que eu tinha diante das autoridades, todo aquele conhecimento, toda a minha reputação, nada disso se compara ao que eu encontrei servindo ao Senhor. Paulo era servo, Paulo sofria, Paulo ia onde tinha que ir, Paulo era aprisionado, Paulo fazia o que precisava fazer, mas ainda assim você entende o mistério que existe num homem que sofria pelo Evangelho de Cristo, num homem que sabia que o que o aguardava nas cidades onde ele ia eram prisões e açoites, mas assim ele ia, ele não ia reclamando, ele não ia murmurando, ele não ia obrigado, ele não ia por medo de perder a salvação dele, ele ia onde ele precisava ir, porque ele tinha a plenitude e a paz do Senhor, porque ele encontrou esse Deus, que ainda no meio dos açoites, ele podia se sentir pleno e completo. Eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Eu sei ter o pouco e eu também sei ter o muito. E essa fala de Paulo mexe comigo, porque às vezes a gente acha que a gente só precisa aprender a ter pouco, mas Paulo está nos ensinando que ele também precisou aprender a ter muito. Porque às vezes o muito nos afasta de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é que mesmo no muito, ele continuou enxergando que Deus era o seu sustento. Ele continuou enxergando a maravilha que era ter a presença de Deus. Fique de pé. E eu quero te convidar essa noite. Eu quero convidar a você que celebrou o Natal com a sua família ontem. Eu quero convidar a você que, assim como eu, passa por tribulações e aflições nessa vida, que passamos por necessidades e enfermidades, que desejamos e amamos ao Senhor, e que queremos viver a experiência de homens e mulheres que encontraram esse Deus que nos ama, que encontraram esse Deus que é poderoso, e que querem, assim como Paulo, como a mulher samaritana, como esse homem que encontrou um tesouro muito maior do que ele tinha. Nós queremos ser transformados por Cristo, e nós queremos encontrar nele essa plenitude e essa satisfação. Os intercessores vão estar aqui, e eu quero convidar você. Eu quero te lembrar desse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu quero te lembrar que esse Deus, quando Ele fala, todas as coisas surgem do nada, que basta uma palavra dEle para que a sua situação seja transformada. Eu quero te lembrar que esse Deus, onde Ele chega, onde a luz de Cristo chega, todas as trevas se dissipam, porque Ele é poderoso e Ele é a própria luz. Eu quero te lembrar que esse Deus poderoso se fez carne, habitou entre nós porque Ele te ama, porque Ele te amou, porque Ele deseja te resgatar, porque Ele deseja te ajudar. E te lembrando de todas essas coisas, eu quero convidar você a estar aqui na frente. Eu quero te convidar, se você necessita de uma oração, se você sente que você precisa desse Deus, se você entende que você não chegou nesse nível de intimidade, de profundidade com Cristo, porque eu tenho certeza que o desejo dele é nos fazer crescer e amadurecer na sua presença, é nos levar para o entendimento do evangelho de renúncias, é nos levar para o entendimento do evangelho que não se trata do quanto nós abrimos mão, mas do quanto nós já recebemos nele. Venha até aqui, se coloque diante do altar desse Deus, que mais uma vez está aqui no nosso meio, para nos restaurar, para nos sarar, para nos curar, e tudo que basta é uma palavra dele. Louvado seja Deus.